Olá, eu sou Igor Alcântara e este é mais um vídeo de ciência de dados para o meu canal no YouTube. E não se esqueça de visitar o meu site igoralcantara.com.br, onde você tem mais informações sobre os meus workshops online nessa área. São workshops teóricos e práticos destinados a pessoas que não têm nem conhecimento da área, então eles vão desde o comecinho, é online, tem certificado de participação, tem sempre uma data aberta ali, enfim, dá uma olhada lá. Também você pode saber sobre os podcasts que eu participo, etc. E também não se esqueça de assinar este canal e de, enfim, curtir esse vídeo e ajudar na divulgação. O vídeo de hoje nós vamos falar de como a gente consegue agrupar ou calcular a similaridade entre diferentes cervejas baseadas apenas no nome da cerveja. Nós temos um vídeo anterior no canal, se você não viu, dá uma olhada lá, em que eu mostro como você calcular a similaridade, como você organizar, e é uma técnica de machine learning, de clustering, como você agrupar cervejas baseado nas suas características. Então a gente usou ali teor alcoólico, grau de acidez, mas hoje vai ser só baseado no nome, que é um dos princípios desse cálculo de similaridade de texto. É uma das coisas que a gente pode fazer com processamento de linguagem natural, que é uma das coisas mais bacanas e mais populares hoje em dia, quando a gente fala de machine learning. Bom, então vamos aqui, sem mais delongas, né, abrir o RStudio para a gente começar. Eu vou criar aqui um novo documento, fica mais fácil a gente trabalhar. Criar um novo script AR aqui, estou no RStudio. Se você não tem muito conhecimento do AR, enfim, você pode, obviamente, a opção que eu mais preferia é você fazer o meu workshop de linguagem R, né, linguagem R, ou você pode também dar uma olhada, tem, enfim, alguns vídeos introdutórios também lá no meu canal para ter uma noção da linguagem se você não conhece ela ainda. Eu vou começar então aqui setando o meu diretório de trabalho, né, para a gente conseguir ler os dados baseado no diretório relativo ali, no caminho relativo. E eu gosto sempre de começar, e eu sempre falo isso, né, carregando as bibliotecas, os pacotes com quais eu vou trabalhar. No caso aqui eu vou trabalhar só com um pacote, que é o pacote string dist. Então vamos carregar ele aqui na memória, beleza. E vamos carregar nossa estrutura de dados. Vou chamar aqui de serva e eu vou usar a funçãozinha read.csv para carregar. E aí eu vou lá no diretório, que está aqui data, beerdb csv é a pastinha e o nome é beers.csv. Vamos carregar, carreguei e vamos só dar um view aqui para a gente lembrar, para quem não lembra, para a gente relembrar essa base de dados. Se você fez o meu shop de machine learning e alguns outros, você lembra que essas bases de dados aqui de cerveja são algumas das que eu mando como material extra depois do curso. Enfim, a gente tem aqui dados sobre uma identificação, um código da cervejaria, que tem um outro arquivo com o nome da cervejaria, o nome da cerveja, categoria, estilo, e aqui os valores numéricos que a gente trabalhou no outro vídeo, né, que é o ABV, que é o teor alcoólico, o IBU, que é o grau de acidez, enfim, a gente tem também o SRM, que está relacionado à cor, né, uma escala que vai de 1 a 40 que diz a cor da cerveja, o IPC que é basicamente um código de identificação da cerveja, que está aparecendo tudo zero aqui, que ele não mostra o decimal nessa interface de visualização, mas está lá nos dados. Enfim, basicamente é isso. Se você quiser saber mais sobre ABV, o BU, SRM, dá uma olhada lá no outro vídeo que a gente fala sobre essa base de dados que foi lançado uma semana antes desse. Bom, agora que eu tenho esses dados aqui, mas eu quero, como eu disse, só fazer esse agrupamento, né, baseado no nome das cervejas. Então, o resto das informações para mim não me interessa. Então, eu vou criar aqui um outro objeto aqui, vou chamar de nomes serva, e eu só quero os valores únicos. Tá? Só quero os valores únicos. Então eu vou usar aqui a função unique para eliminar, porventura, se eu tiver duas cervejas com o mesmo nome, ou a mesma cerveja duas vezes e tal, eu quero eliminar isso daí. E eu quero, para ter certeza que isso aqui vai funcionar, porque a gente está trabalhando com distância textual, eu vou converter tudo para o tipo caractere, só para ter certeza. Então não vai ter nada, não vai ter nenhum array, um vetor e tal dentro ali. Quero que tudo seja aqui caractere. Então rodando isso daqui, você vê que eu tinha lá a minha base de servas, né, se a gente for pegar aqui, ela tem 5.818 linhas, certo?
só que esse nome de cervejas tem 4.966, ou seja, alguns nomes ali estão repetidos de fato, aqui eu tenho só os nomes únicos, tá ok? Bom, agora são quase 5.000 nomes de cerveja. Se eu for exibir tudo isso para vocês numa interface visual, num gráfico, como que eu quero fazer, né, com um dendrograma, vai ficar muito difícil ler, é muita coisa. Então vamos extrair uma amostra, vamos pegar um 100 e vamos fazer um trabalho em cima desses 100. Porque eu quero que seja sempre os mesmos 100, então eu vou trabalhar com o conceito de pseudo-aleatoriedade. Então eu vou dar aqui setar o nosso seed, tá? Vou botar um número qualquer aqui. Isso quer dizer que toda vez que eu que eu sortear, que eu extrair uma amostra, vai ser sempre os mesmos. E eu falo um pouco mais, né, sobre essa questão de pseudo-aleatoriedade num dos meus workshops lá, o de linguagem R lá. Então eu vou criar aqui um outro objeto, vou chamar ele de nomes, e ele vai ser simplesmente vou retirar uma amostra de 100 nomes, 100 cervejas dessa base de nomes servas. E aí então é muito fácil extrair a amostra no R, é só usar a funçãozinha sample. Então eu vou tirar um sample do nome serva e um sample com 100 cervejas. Beleza? Então eu posso executar essas duas linhas aqui. E aí, pum, opa. Eu botei aqui o nome da função errado. Olha só que burrice. Sample. Ajuda a botar o nome da função certo. Vamos executar agora lá. Pronto, extraiu uma amostra com 100 cervejas. Ele sorteou 100 cervejas daquelas 4.966 lá. Bom, aqui a gente pode trabalhar com diferentes metodologias de calcular a distância entre textos. E eu não vou entrar aqui muito no detalhe da teoria, mas existem diferentes metodologias de você calcular quão parecido um texto é do outro. Diferentes mesmos, e eu vou mostrar aqui um dos mais comuns, foi um dos primeiros, se não o primeiro a surgir, é a metodologia que a gente chama de Levenshtein, tá? E essa metodologia Levenshtein, basicamente ela calcula quantas mudanças você tem que fazer num texto para que ele se transforme em outro texto. E ele calcula a distância entre um texto e outro. Mudança significa caractere que você adiciona, caractere que você remove, caractere que você substitui ou muda a posição, enfim. E aí, baseado nisso, você calcula a distância entre dois caracteres. Quanto menos distantes, mais parecidos eles são. É um método rudimentar que normalmente ele funciona para casos muito específicos, como por exemplo, erros de ortografia, digitação, né? Se a pessoa digitou uma letra errada, alguma coisa errada, você quer saber quão parecidos são dois textos, para saber se um texto, na verdade, a pessoa digitou tal coisa, aquilo quer dizer outra coisa. Ele quis digitar outra coisa. Então você compara aquilo com uma lição, uma gramática, uma coisa que você tenha. Para saber dois textos diferentes, como parecidos eles são, não é a melhor metodologia, mas vamos utilizar. Então eu criei aqui vou colocar o código aqui, eu criei um objetinho, chamei de Levenshtein Model. Tá? Levenshtein, só por curiosidade, é o nome do cientista russo, matemático russo que criou essa metodologia. Isso aqui basicamente é uma matriz, tá? Que ela é obtida através da método String Dist Matrix, que é do pacote String Dist, que basicamente ele vai pegar, você dá duas listas para ele de nomes, e ele vai pegar os nomes de uma lista, ou você pode dar um nome e uma lista de nomes. Ele vai comparar esse nome com a lista e vai ver a distância de um para outro. No caso, eu estou passando as duas listas da mesma coisa, então eu quero comparar cada nome de cerveja com cada nome de cerveja e me dar a distância entre elas. Aí se eu pegar para cada nome de cerveja depois a distância mínima, eu vou saber qual o nome que é o mais próximo do outro. Claro que vai ser o próprio nome, né? Porque a gente está com tamanho de listas iguais. Então eu estou usando a função string_dist_matrix, eu botando aqui o A e B que eu quero comparar, o X e Y que eu quero comparar, e a metodologia, no caso ele está usando o Levenshtein, como eu falei. Tá? Eu vou rodar isso daqui, e se eu for mostrar para vocês o que o Levenshtein é, você vai ver que é uma matriz aqui, em que ele vai mostrar aqui para a gente. Aqui está mostrando só os índices, né? Para a cerveja 16, a cerveja 16 está 12 caracteres distante da cerveja 1, enfim, tantos caracteres distante da cerveja tal. Então, basicamente é uma matriz de distâncias de um para o outro. Como vai ser difícil a gente ver só pelo índice, né? Não vai fazer muito sentido, vamos dar um nome para essas linhas aqui. Então, para dar um nome para as linhas, eu vou usar uma funçãozinha que é a row names. Tá? Row names. A gente bota aqui qual é a matriz, e aí eu vou dar a linha, em vez do nome dela ser um número, né, o índice, vai ser um nome. Então, no caso, o nome vai ser os próprios nomes. E aí, se eu executo esse modelo aqui de novo, opa,
seleciona. Se eu executo esse modelo aqui de novo, você vai ver que agora, ao invés do índice, cada linha ali ela vai ter o nome. Certo? Beleza. Aí agora a gente pode plotar isso daqui. Bom, para plotar, eu vou criar aqui um cluster, tá? A gente chama aqui HC, porque eu vou chamar de HC porque ele vem de cluster hierárquico. No meu workshop, inclusive, lá de Machine Learning, a gente fala um pouco mais de cluster hierárquico. Então eu vou usar aqui o métodozinho hclust, tá? Que ele é para criação de cluster hierárquico. E como a gente está falando de cluster hierárquico, a gente vai trabalhar com funções de distância. Então, vou converter todos os elementos dessa matriz aqui, Levenstein Model, para escala de distância. E aí eu executo isso aqui, ele criou esse HC. Então, basicamente aqui, ele criou uma estrutura de cluster hierárquico. Beleza? Enfim, ele não vai mostrar os dados aqui, ele vai mostrar só uma metadados da função lá. Para mostrar, a gente vai ter que mostrar isso de forma gráfica. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou plotar esse meu cluster hierárquico. Vou botar um plot. E como é um cluster hierárquico, ele, por padrão, ele vai plotar isso no formato de um dendrograma. Isso aqui é um dendrograma, tá? Então, ele vai plotar aqui em formato de dendrograma. Então, eu sei que, por exemplo, que essa cerveja aqui tem um nome parecido com essa, baseado na metodologia Levenstein. Esse tem um nome parecido com esse, etc. São os nomes próximos, tá? Só que, enfim, dá para fazer até melhor nesse gráfico. A gente faz um dendrograma, eu posso mandar, tá, eu quero... Então, vamos separar isso em grupos, vamos separar, sei lá, em 5 grupos. Eu posso botar uns retângulozinhos ali para separar. Então, nesse plot ali, eu posso dar aqui um hect, hclust, hclust, e eu posso botar, neste meu cluster hierárquico, HC, eu quero criar um K, né, a quantidade de cluster igual a 5 clusters. Então, eu rodo isso daqui. Aí, quando eu for ver aqui, ele criou para mim ali, ele criou 5 áreas, né, 5 retângulozinhos. Então, aqui tem um cluster, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Este é um dos métodos. Eu poderia copiar tudo isso daqui e só mudar uma coisinha para criar outros métodos. Vamos criar um método agora aqui que eu gosto muito, que é o Jacar. Tá? O Jacar é um método um dos mais eficientes para quando você tem realmente palavras diferentes e você quer comparar. O Levenstein é mais indicado quando você tem palavras que teoricamente são iguais, você quer saber se elas são iguais mesmo. Por exemplo, uma palavra é igual a outra, mas a pessoa errou uma letra, trocou uma letra e outra e tal. O que é diferente de palavras diferentes, como próximas elas são, que o Jacar seria um dos métodos mais indicados, não o único, tem outros também. Tem vários métodos, na verdade, isso aqui. Então, vamos só mudar aqui o nomezinho do modelo. A gente só estou copiando, colando, mudando o nomezinho. Manter também 5 clusters aqui para a gente fazer a divisão. E eu vou rodar isso daqui para vocês verem. Vai ter o mesmo resultado, a mesma coisa, quer dizer, não o mesmo resultado, mas vai ser a mesma metodologia, só que agora como o algoritmo que está fazendo clusterizações diferentes, a Jacar, você vê que ele fez uma caracterização diferente. O que esses quadrados querem dizer? Quer dizer que essas palavras aqui, elas são num determinado grupo, essas aqui são em outro grupo, essas aqui são em outro grupo, eu dividi em 5 agrupamentos. Quer dizer que, por exemplo, essas palavras aqui, elas são mais próximas entre si do que essas aqui são entre essa daqui. Então você vê que quanto mais próximas uma da outra aqui, mais próximas são as palavras, mais parecidas são as palavras. Então, por exemplo, Christmas Ale, 2007, é próxima de Cream City Pale Ale, baseado na metodologia Jacar. Tem várias outras, eu vou fazer só mais uma. Prometo que a última, eu vou, de novo, copiar tudo isso. Olha como é que é fácil. Você pode aplicar, só mudar um métodozinho ali. Ó. Só mudar aqui, vou chamar o cosine, vamos fazer agora a metodologia de cosseno, que é normalmente aqui no meu trabalho, enfim, no meu dia a dia, é que para esse tipo de trabalho é que normalmente tem os melhores resultados, tá? Tem uma acurácia melhor. Então vamos aqui executar. Aqui a mesma ideia, só que agora a gente está usando um algoritmo de cosseno para calcular a distância entre as palavras. Ok? Mas assim, é basicamente, claro, isso aqui é mais complexo, a gente não falou de tokenização, a gente não tokenizou, a gente não criou tokens dessas palavras, enfim, a gente não... mas para comparação de texto e exibir num gráfico, numa clusterização hierárquica, basicamente é assim que a gente faz, tá ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, não esqueça de visitar o meu site, entra lá,
sem compromisso, obviamente, dá uma olhada nos meus workshops, os podcasts que eu participo e tal. Lá também tem acesso às minhas redes sociais, você pode inclusive, sei lá, me achar no Facebook, Twitter, você pode assinar minha playlist no Spotify, etc. E também ajuda a divulgar o canal aqui para dar um incentivo aí para a gente continuar fazendo vídeos. E curte o vídeo aí também, tá bom? É isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.